Bom, no Cidade Entrevista deste sábado, nós vamos falar sobre o luto. Amanhã é dia de finados. Muitas pessoas vão lembrar entes queridos que já morreram. E a gente vai tratar um pouco sobre essa questão, como lidar com o luto no momento mais latente, no momento pouco depois da morte, mas também ao passar dos anos, como que o luto deve ser significado e ressignificado na vida das pessoas. Para nos ajudar com esse assunto, está aqui para conversar conosco a psicóloga Carol Lucena. Carol, obrigado por atender aqui o nosso convite. Eu acho que o primeiro ponto é a gente tentar entender o que é o luto, que processo é esse, como é que a gente pode explicar isso na cabeça das pessoas, ou cada pessoa vive o luto de maneira diferente. Bom dia. Bom dia, prazer, gente. Obrigada pelo convite, primeiramente. Vê só, o luto nada mais do que é uma reação natural, né, de uma perda significativa. Normalmente, quando a gente fala do luto, a gente não fala necessariamente apenas da morte, né? A morte é uma consequência e o luto vem como consequência dessa morte. Mas a perda de algo significativo, a perda de algo que você gostou, a perda de uma pessoa que você perdeu, né? Como a gente está falando de finados, é a perda significativa de algo, né? Claro que o luto acaba gerando reações, né, psicológicas, físicas e sociais no sujeito, tá? Então, o luto acaba provocando também emoções desconfortáveis, né? Como tristeza, raiva, né? Angústias, né? Então, isso acaba provocando, de fato, essa perspectiva. Mas o luto traz essa reação que é muito natural a partir de perdas, né? Eu acho que todo mundo já vivencia o luto de alguma forma, porque perde o tempo todo algo, né? Então, esse luto vai sendo vivenciado por nós o tempo inteiro. Claro que dentro do dia de finados, a partir dessa perspectiva da morte, a gente traz uma perda simbólica, significativa de alguém e de um ente querido que a gente amou, né? E que a gente ama também. Carol, para a gente entender um pouco melhor assim, essas reações a que você se refere, Sim. No geral, qual é o sentimento comum do luto, aquilo que é partilhado pelas pessoas? Porque a expressão do luto é particular. Mas, Sim. de maneira mais comum, o que a gente, quando passa por uma situação como essa, perder um ente querido, o que no geral, as pessoas sentem? Vê só, é muito singular, né? Eu acho que a reação do luto, quando a gente traz na perspectiva psicológica, ela é muito singular. Ela vai depender de cada sujeito. Eu não consigo te colocar aqui como um padrão. Todo mundo que perdeu uma pessoa vai sentir o luto dessa forma. Vai sentir tristeza, vai sentir raiva, vai barganhar, né? Por que isso aconteceu, né? Por que essa pessoa foi embora? Eu amo essa pessoa, não queria que ela tivesse ido, eu queria vivenciar coisas a mais com ela. Então, é muito difícil eu te colocar dentro desse padrão de comportamento, porque não necessariamente cada sujeito vai se comportar dessa forma. Tem pessoas que podem reagir de uma forma muito diferente, pode realmente ficar mais retraído, né, menos comunicativo, menos expressivo, mais apático, ou pode ter pessoas que de fato estejam vivenciando luto e seja feliz, esteja vivenciando de uma forma mais divertida, porque entende aquele sujeito de uma forma feliz. Aquela pessoa que foi embora traz outro significado para a vida do sujeito. Então, a forma como o sujeito vai reagir vai depender da forma como ela enxerga essa perda. Sabe? Esse sujeito que foi embora. Vai depender muito. As pessoas, em geral, elas têm uma expectativa para Sim. alguém que está de luto, né? Uhum. Bom, no passado a gente tinha até uma maneira, digamos assim, socialmente indicada para você viver o luto, que seria você usar preto por algum tempo para sinalizar esse Sim. luto, ficar mais recluso, né? Que seria uma forma de você respeitar os mortos. Hoje a gente já não tem tanto isso. Algumas pessoas preservam essa tradição, outras não. Tem gente que vai até para um sepultamento com uma roupa sem necessariamente tá de preto. Mas, em geral, as pessoas esperam tristeza, choro, e nem todo mundo reage assim. Como é que a gente explica isso? Alguém que perdeu um ente querido, mas que não consegue expressar ali uma reação, um choro, um desespero, que é geralmente o que os outros que estão assistindo aquilo imaginam que vai acontecer. Vê só, quando a gente para pensar, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa pensar e falar sobre a gente precisa respeitar esse sujeito que está vivenciando esse luto.
Porque a reação vai depender muito do contexto como um todo. Não só dessa pessoa que morreu, né? O significado dessa pessoa que morreu. Mas a forma como esse sujeito lida com as suas perdas também, né? As suas experiências, as suas vivências. A forma de enxergar o mundo também influencia a forma como ele vai reagir. Então, o primeiro passo que a gente precisa olhar é, de fato, será que eu estou respeitando esse sujeito? A partir da sua singularidade, porque quando a gente fala no contexto emocional, a gente precisa olhar para isso, né? A gente precisa olhar para a singularidade do sujeito, que vai ser única para mim e para você. A gente pode perder o mesmo parente, mas para mim, esse parente tem um significado e para você tem outro. E a minha reação ao luto vai ser uma e a tua reação ao luto vai ser outra. Mesmo que seja a mesma pessoa, né? Então, o primeiro ponto é, eu preciso respeitar esse sujeito. Talvez sim, ele esteja vivenciando o luto dele, mas da forma como ele consegue vivenciar. E aos poucos, talvez ele consiga expressar de uma forma diferente o sentimento, a forma como ele está sentindo e o que ele está sentindo. Mas não necessariamente porque o outro não chorou que ele não está sentindo essa perda. Ô, Carol, uma outra questão também é a cobrança que o indivíduo que sofre o luto faz para ele mesmo. Seja aquela cobrança de talvez poderia ter feito mais por aquele parente ou aquela pessoa próxima que já se foi, uma cobrança de estar mais presente se não tinha essa possibilidade, ou até mesmo quando não consegue expressar esses sentimentos ou essas questões assim mais aguardadas pelo público, né, que são mais padronizadas socialmente, a pessoa se cobra. Poxa, eu devia tá chorando aqui. Né? Foi meu pai, foi minha mãe, foi um tio, uma pessoa querida. Todo mundo espera que eu chore. Eu deveria chorar e eu não estou chorando. A pessoa cobra ela mesma. Isso faz mal pro sujeito, Carol? Faz, com certeza faz, né? Porque acaba que o sujeito não vivencia o luto da forma como ele gostaria de vivenciar. E nem sempre o outro consegue entender o que está acontecendo também, né? Porque ele acabou de perder um parente. Então, pode ser uma reação muito... Meu Deus, que choque. Eu levei um choque. Eu perdi alguém. E como processar isso? O que eu estou sentindo? O que de fato eu estou sentindo? Então, muitas vezes, quando a gente perde alguém ou perde algo de forma significativa e, né, por mais que tenha sido um luto antecipatório, como a gente fala na psicologia, né, por mais que essa pessoa estava doente, estava vivenciando esse processo, a gente sabia que a qualquer momento isso ia acontecer, existe o choque do momento, né? Então, isso pode estar acontecendo na hora do luto, né? Eu não sei como reagir, eu não sei o que sentir, eu não sei como agir. Será que eu preciso chorar? Será que eu preciso... E se eu chorar e não foi isso que eu preciso sentir aqui agora? Né? Então, quando tu me trouxe esse lugar, socialmente a gente é cobrado por algo. Mas depende de cada cultura, né? Cada cultura vê o luto de uma forma muito diferente. A gente aqui, né, no nosso país, né, latino-americano, muitas vezes a gente vivencia o luto dessa forma, né? Dita, posta e meio que imposta mesmo. Você precisa vivenciar o luto dessa forma. É como se fosse uma caixinha de eu colocar o sujeito e dizer, ó, você precisa chorar, você precisa se lamentar e você precisa sentir. Mas nem sempre a pessoa vai reagir daquela maneira. E nem sempre aquela pessoa vai agir daquela maneira. Até porque o sentir vai ser muito singular. E se aquela pessoa que morreu não for significativa para o outro? E essa coisa da paralisia também, né? Você falou sobre o luto que pode ser antecipado, né? O luto antecipatório. A gente pode, de fato, se preparar para o luto? Isso é possível? Vê só. Quando a gente fala de luta antecipatória, a gente está vivenciando o luto com aquela pessoa viva. Com aquele sujeito vivo na nossa vida. Né? Vou utilizar o exemplo do contexto oncológico, que é o que eu trabalho. Quando a gente está vivenciando um adoecimento oncológico, a gente vivencia muitas perdas no meio do caminho. Então, esse sujeito que está adoecido, ele está passando por vários lutos. E essa família está passando por vários lutos também. Dentro desse caminho. É a luta da autoestima, é a luta do contexto social,
né? E quando esse sujeito vai vivenciando os últimos momentos de vida, esse luto vai acontecendo. Eu entendo que esse sujeito pode morrer, mas, de fato, eu posso trabalhar isso, eu posso entender isso, eu posso dialogar sobre isso, mas não necessariamente eu antecipo uma reação. E tem, de alguma forma, digamos, mortes ao longo do processo se ele Sim. evolui mal, né? Por exemplo, quando o indivíduo já não consegue mais praticar os mesmos atos de antes, ter a mesma dinâmica de vida de antes, isso é reconhecido pelos parentes Isso é como luto. Um processo de morte, né? Isso é um processo de luto, né? Quando a gente traz o luto, a gente traz essa reação significativa de perdas significativas da nossa vida. Não só pela morte, mas perdas que fazem parte da nossa vida. Quando a gente fala de morte, a gente fala de vida também. A gente precisa estar vivo para morrer. E a gente precisa estar vivo para vivenciar lutos. A gente vivencia lutos na nossa vida o tempo todo, né? E como é que a gente fala sobre isso socialmente? O luto, a morte é sempre um tabu. Quando eu falo para os meus alunos, que eu sou professora também, universitária, quando eu falo de morte e luto, os alunos ficam, meu Deus, sim, mas tu vai trabalhar com isso o tempo inteiro. Tu vai lidar com isso o tempo inteiro. Tu lida com isso o tempo inteiro. Então, por que a gente não consegue falar sobre isso? Porque socialmente a morte é um tabu. Né? Então, nesse caso, talvez nós precisássemos entender melhor ou trabalhar melhor a morte para que, como indivíduos, a gente conseguisse viver melhor, até mesmo o luto, é isso? Sim, a gente precisa... Às vezes a gente precisa falar, sim, sobre a morte. Por que a gente evita falar sobre ela? Se é a única certeza que a gente tem. A única certeza que eu, você, que ele tem é que a gente vai morrer um dia, né? E por que a gente evita falar sobre isso? Porque a gente evita se colocar nesse lugar de fala, de colocação. O que é que você deseja quando você morrer? Né? Como você deseja morrer? Como você deseja ser seu sepultamento? O que você deseja ter lá? A gente não fala sobre isso. A gente não coloca sobre isso. Claro que quando a gente morre, a pessoa que fica... Nossa, é muito sofrimento, né? A pessoa tá ali sofrendo, vivenciando essa perda e reparando aquele vazio que o outro deixou. Porque o outro deixou um vazio, muitas vezes, significativo na vida do sujeito que ficou, né? Então, o processo de luto é entender essa morte e entender esse vazio, né? Então, é vivenciar, reorganizar essa rotina, reorganizar esses significados e reorganizar o sentido que aquela outra pessoa tem na tua vida. Né? Porque muitas vezes quando a gente fala do outro que faleceu, a gente só fala daquilo, né? A gente evita falar, mas porque a gente não fala de coisas boas, de coisas que foram significativas, de coisas que ficaram, de coisas que realmente marcaram aquela trajetória do outro aqui com a gente, né? Então, é importante a gente falar e dialogar, e por isso que eu quis vir aqui, justamente para a gente desmistificar um pouco o luto. A gente vive o tempo inteiro. A morte todo mundo vai viver, né? Então, por que não falar sobre isso? Por que não desmistificar um pouquinho sobre isso? Carol, um ponto aqui importante, você falou sobre o espaço deixado. O espaço deixado. No momento ali que você tem a morte, os parentes começam algumas atividades necessárias, vivenciadas em meio ao luto, porque a vida não para enquanto você está vivenciando o luto. E algumas questões, até mesmo burocráticas, precisam ser superadas. Sim. Questões do próprio sepultamento, sim, mas questões internas para quem, por exemplo, reside com a pessoa que morreu. É o recolhimento das roupas num guarda-roupa, é a cama onde a pessoa dormia, são os documentos, sim, daquela pessoa, as questões, né, contas bancárias, questões do mundo prático que precisam ser resolvidas ali. Sim. E cada uma dessas questões te faz lembrar desse vazio, sim, esse vazio dessa pessoa que não vai estar mais ali. Como que isso deve ser enfrentado para que a gente possa avançar com a vida, mas se permitir sentir aquilo? Porque sim, claro, é algo que está presente. Havia alguém ali e agora essa pessoa não está mais. Sim, eu acho bem pertinente essa tua pergunta. E assim, a gente precisa novamente, eu posso até estar sendo repetitiva, mas o primeiro ponto que a gente precisa entender é a tua singularidade. Como é que você está sentindo isso?
E como é que você deseja vivenciar todos esses processos? O que não pode deixar para depois? Conta bancária, coisas mais objetivas, burocráticas. Ok, preciso resolver, vou resolver. Outras você pode deixar para depois? Mas outras, a roupa, o quarto, por que precisa ser imediato? Nem sempre. Nem sempre a gente está preparado para vivenciar isso de forma imediata. E nem sempre a gente está pronto para esse luto a mais. Né? Porque a gente já vivenciou essa perda, esse vazio já está ali. Se eu tirar todas essas coisas, talvez agora, nesse momento que eu esteja vivenciando esse luto, eu não vou sustentar. Esse vazio vai ficar ainda maior. Então, primeiramente, eu preciso entender, eu preciso trabalhar, eu preciso me fortalecer, eu preciso entender que vazio é esse, que significado é esse que esse sujeito tem aqui. Quem foi essa pessoa para mim? Como foi vivenciar com ela esse caminhar, essa construção? Depois, em algum momento, eu posso pegar as roupas dela, posso doar, posso ajustar o quarto dela depois. Nada precisa ser muito na pressa, sabe? Eu acho que o luto, ele precisa ser vivenciado de forma singular por cada sujeito, individual. Carol, aos poucos. Tem algumas pessoas que desejam fugir do luto. E tentam focar em outras coisas, pensar em outras coisas. Tem gente que tenta intensificar o lazer para ver se dessa maneira sente menos dor. O luto inibido, né? Isso é possível? Isso é saudável? Vê só, quando eu costumo dizer, eu até brinco com os meus alunos. Eu não posso te dizer, isso é saudável, isso não é. Eu preciso saber como é que o sujeito se entende com relação a isso. Se esse tipo de comportamento demonstra para ele essa forma de vivenciar o luto, ok, pode ser saudável. Mas eu preciso entender como é que ele enxerga isso. Isso aí é uma fuga para não sentir, para não reagir, porque eu fui ensinado que eu não posso chorar, eu fui ensinado que eu não posso sentir, eu preciso me movimentar, eu preciso voltar à rotina, eu não posso sentir, essa pessoa foi embora, não posso. Ou muitas vezes eu não quero também, né? Então a gente precisa entender que singularidade é essa que está emergindo ali, né? Que sujeito é esse que está emergindo ali? Por que ele quer fugir? Ele está fugindo mesmo ou ele não está? Isso é uma reação natural dele com relação ao luto. Ou isso é uma reação que acaba sendo um pouco mais disfuncional, porque ele está fugindo, e aí isso está gerando ainda mais esse acúmulo de sentimentos que ele não consegue expressar, não consegue verbalizar, e ao longo prazo isso acaba voltando, reverberando de uma forma muito negativa para a vida do sujeito. Porque se esse sujeito para, essa recaída pode vir com força total. E aí, como é que ele vai lidar com isso depois de um tempo? Porque muita gente acaba tendo esse tipo de comportamento de fuga e, a longo prazo, ele desaba. Então, a gente precisa ver que singularidade é esse. É uma reação natural que ele tem ao luto ou é uma relação de fuga? Então, se for uma reação de fuga, eu preciso trabalhar isso em terapia. Porque eu estou fugindo desse luto. Que significado é esse? E nem sempre também a gente precisa forçar o outro a sentir, né? Ele precisa sentir esse luto da forma como faz sentido para ele, mas trabalhando nesse lugar porque é importante. Para a gente entender, Carol, tem ali um prazo, mais ou menos, para a gente entender a latência, né? O período mais duro do luto, ele dura mais ou menos quanto tempo? E em que medida a gente pode imaginar que um luto está saindo do saudável, está levando a um processo depressivo, por exemplo? Olha só, a gente não costuma dizer tempo em si, porque o luto vai ser muito singular, como eu falei várias e várias vezes aqui, né? Então vai depender de cada sujeito. Mas a gente vai precisar ver as reações que esse sujeito tem a longo prazo. Como é que esse luto está produzindo essa vida desse sujeito? Não tem um tempo, daqui a um ano essa pessoa precisa estar bem. Não necessariamente. Mas como é que está esse sujeito daqui a um ano? Como é que ele está assim? O que ele está sentindo a partir desse luto? Ele voltou à vida? Ele não voltou? Ele tem ficado muito triste com muita frequência? Então, isso são sinais de alerta que precisam ser
trabalhados e construídos. Não necessariamente tem um tempo determinado que o luto precisa ir embora. Porque o luto ele vai ficar indo e voltando. Quando a gente fala do luto, tem uma teoria que eu gosto de falar sempre, que é a teoria dual do luto. Que ela traz duas vertentes. Ela traz a vertente da recuperação e ela traz a vertente da dor, da perda. A orientação para perda e a orientação para restauração. E a gente vai ficar nessa dualidade. A gente vai sentir essa perda, vai sentir essas tristezas, toda aquela reação normal de um luto, e depois a gente vai ficar migrando para essa restauração, que a gente vai voltar à vida, a gente vai vivenciar esses processos. Mas, eita, vi uma foto. Perda. Depois eu volto. E eu fico nesse processo. Muitas vezes o luto vai ser vivenciado dessa forma. E não significa que daqui a um tempo eu senti falta da pessoa amada, estou no processo depressivo. Não necessariamente. Senti porque, de fato, senti saudade, senti falta dessa pessoa na minha vida. Então, não necessariamente essa pessoa precisa sair desse limbo de tristeza e ficar sempre nesse processo de restauração o tempo todo. Então, assim, o luto, ele não é uma coisa que chega e vai embora. Ele passa por ressignificações. Sim. Em você. Você continua com aquele sentimento, mas aquele sentimento vai mudando ao longo do tempo em você. Você falou sobre os álbuns de fotografia, e a gente está agora na manhã, dia de finados, Sim. a gente tem a visita aos lugares de memória, né, que são os cemitérios, né, onde as pessoas têm a lápide, muitas delas com fotos, e as pessoas costumam ir até lá, levar flores, acender velas. O que a gente pode falar sobre essa visita aos lugares de memória, como isso deveria ser vivenciado de maneira saudável, na perspectiva do luto, ainda que dentro dessa ideia da singularidade? Certo, vê só. Trazendo essa ideia da singularidade, eu acho que vai depender muito, mas eu acho que você pode ir para esse lugar. Claro que a gente vai sentir esse lugar quando a gente vai lá e dizer, nossa, e aí vai vir todas as memórias, né? Nossa, eu vivenciei isso. E por que não focar nessas memórias que foram afetivas e legais e boas e vivenciar com esse outro sujeito, né? Por que não fazer algo que o outro gostava ali naquele momento, né? Então, assim, ir para esse espaço aberto para entender essa simbolização desse sujeito. Mas entender que, de fato, ele não está mais ali, né? Eu acho que traz muito... Como é que eu quero vivenciar isso? Eu quero ir levar uma flor. Eu acho que traz esse lugar de cuidado. Eu ainda estou aqui, eu ainda lembro de você. Eu ainda sinto sua falta, mas, né, olha, o que aconteceu na minha vida foi isso, isso e isso. Então, assim, trazer mais esse lugar de... Mas colabora com o luto, assim, na medida em que o indivíduo vai até o cemitério e ele faz ali um tributo, né? Sim. Ele faz uma oferta de flores, de atenção àquele ente que já não está mais ali, ou aquela pessoa importante para ele. Isso ajuda no processo do luto, não? Sim, ajuda. Tem muitas pessoas que sim ajudam, acabam realmente fazendo esse processo de conexão, de finalização, de despedida também. Isso pode ser um processo de despedida também, de entender que foi embora, de que não está mais ali. Eu acho que é um processo importante. Eu acho que por mais doloroso que seja, é um processo importante de ser vivenciado. Tem gente que não gosta e precisa ser respeitado esse espaço. Mas tem gente que gosta e acha importante ir justamente... Porque é um processo, né, que aos poucos, como eu falei, de reorganização. Eu acho que é um processo de... Ele realmente não está mais aqui. Eu acho que é de simbolização mesmo, dizer, ele não está mais aqui, então acaba trazendo esse lugar. E ao mesmo tempo parece que também há uma certa cobrança das pessoas, né, de ter que... O ente não está mais aqui, mas continua vivo porque eu continuo a lembrar dele. E aí tem um dia específico para você dizer, eu lembro. É mais ou menos isso, o dia de finados. É. Muitas vezes, sim. Para muitas pessoas, acaba sendo um lugar importante e simbólico, né? O dia de finados, porque acaba trazendo essa memória. Mas também acaba sendo, para muitas pessoas, esse lugar de... É uma obrigação, né? Então, traz essa dualidade aí, né? Mas que, de fato, é importante. Para muita gente faz muito sentido, né? Tá nesses espaços.
Muito bem, conversamos aqui com a Carol Lucena, que é psicóloga. A gente tratou aqui sobre luto, já que estamos às vésperas do Dia de Finados. Carol, muito obrigado por essa vinda aqui, por essas informações e até uma próxima oportunidade. Até. Obrigada, gente. Bom, e a gente se despede aqui do Manhã Cidade deste sábado. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Continue conosco aqui na Cidade FM. Tá chegando o Vai Pedir o Quê? Com muita música. Na segunda-feira, Renata Torres e eu estamos de volta no Manhã Cidade. Bom fim de semana e até segunda.